gente o volume de empresas. E olha, nós temos 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil, tá? E o volume de empresas que ainda recolhem tributos de forma equivocada, e essa forma equivocada faz com que elas recolham tributos a maior, é imensa, tá? São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá! Estamos começando nossa livecast, nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje temos convidadas especiais. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso podcast Tributarista do Futuro, aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você não seja advogado, e o nosso objetivo é que você conquiste os teus primeiros 10 mil de faturamento mensal aí como tributarista, né? E em especial tributarista de inteligência de negócios. Então, eu sou Letícia Amaral, estou com duas convidadas aqui, a Amanda Silve e a Tuane Pereira, e hoje estamos completando 60 episódios do nosso podcast, estamos batendo um marco aqui, e o nosso tema de hoje é recuperação de tributos, em especial falaremos sobre IPI. Então, meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Então, vamos lá, meninas, vamos falar um pouquinho agora, vamos falar de recuperação de tributos e vamos falar sobre o IPI. E assim, sempre que a gente começa o nosso podcast, a gente tem aquela perguntinha de alinhamento de conhecimento, né? Porque aqui no nosso podcast tem gente que já está militando na área, tem gente que está chegando agora. Então, pode ser que, por mais que seja o episódio número 60, nem todos os ouvintes ouviram os 60 episódios, né? Então vamos lá, vamos começar. Para quem nunca ouviu falar de recuperação tributária ou recuperação de créditos tributários, né? Apelidando RCT, né? Recuperação de créditos tributários. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito. O que é recuperação de créditos tributários? Bom, vou começar, tá? Como a gente mesmo, né, resolveu chamar, né? Carinhosamente apelidado pela Letícia, o abre-alas do tributarista. Exatamente, é o abre-alas do tributarista. Né? E por que abre-alas do tributarista? Né? Então, para quem não sabe, quando a gente consegue recuperar um crédito, né, seja ele de qualquer tipo de tributo, a gente está trazendo um benefício para a empresa em relação ao que ela poderia economizar. Né? Então, a gente tem aí, sempre que a gente fala de recuperação, a gente pensa em compensação e em restituição. Né? Então, você pode trazer um valor que a empresa hoje não está contando com isso, né? Então, você traz um valor de algo que ela já pagou a maior, ou de algum benefício que ela não praticou, né? Que ela tinha direito pela legislação e não conhecia esse direito, e acabou tributando a maior, né? E você consegue trazer uma restituição, ou seja, você traz um caixa para ela, ou então, né, através da recuperação, a gente também consegue fazer a compensação, que é o mesmo procedimento, só que na compensação, né, ao invés da empresa receber esse valor em dinheiro, ela fica com um crédito para utilizar nos próximos meses, né, ou em alguma dívida que ela já tenha daquele determinado tributo, ou então, daqui para frente, né, ela consegue se compensar disso e não efetuar pagamentos de tributo. Então, ela ganha um fôlego, ela ganha um fluxo de caixa também. Então, nas duas modalidades, você consegue trazer um benefício para a empresa, né? Além de você acabar arrumando aí o que ela fazia, o que ela deixava de fazer, às vezes, aproveitar um benefício, né? Ou arrumar a apuração dela, que poderia, por algum motivo, aí estar sendo feita de maneira incorreta. Então, a recuperação, hoje a gente chama de abri-alas, porque você já entra no cliente oferecendo uma vantagem tributária que você não necessariamente depende do judiciário para conseguir, porque existem muitas teses aí que a gente já tem firmadas e que a gente consegue fazer essa recuperação no âmbito administrativo. Então, a coisa anda mais rápida e você traz um resultado mais rápido para o cliente.
Quer complementar, Amanda? Isso, e a gente tem falado um pouco de compliance também nas últimas lives, né, por conta dessa correlação que nós temos com a recuperação de créditos, né. Então, hoje o nosso tema ele vai ser o IPI, né, a gente vai centralizar o assunto no IPI, e no IPI a gente tem muito compliance a ser feito que pode resultar em uma recuperação de créditos ou num ajuste ali, de planejamento tributário do IPI. Então, nem sempre a gente vai ter ali uma recuperação em compensação, às vezes a gente vai ter um ajuste de planejamento que vai trazer reflexo futuro via compliance, então é bem legal colocar isso também. Gente, quem está chegando agora, faz o seguinte, hoje a gente vai falar de recuperação, mas a gente vai falar mais, né? A gente vai falar como que vocês podem ganhar dinheiro também com isso, porque todo mundo está aqui quer saber como que vai ganhar dinheiro, né? Já que o objetivo desse nosso podcast é acelerar a jornada de vocês também, para que vocês comecem a faturar o seu primeiro 10 mil, que se 10 mil seja recorrente na sua vida. A RCT, né, a recuperação de tributos, ela tem esse condão aí para mesmo quem está começando agora na área tributária já acelerar esse processo. Por mais que às vezes pareça que é um tema batido, mas, gente, o volume de empresas, e olha, nós temos 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil, tá? E o volume de empresas que ainda recolhem tributos de forma equivocada, e essa forma equivocada faz com que elas recolham tributos a maior, é imensa, tá? Então, só em relação à exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, que hoje já dá uma recuperação de tributos na esfera administrativa, só isso a estimativa é de 385 bilhões de créditos a recuperar. Então, só na exclusão do ICMS da base PIS e COFINS. Imagina se a gente for pegar todas as oportunidades de todos os tributos que as empresas recolhem a maior e fôssemos computar. Se a gente for ver aí, um escritório, normalmente, ao longo aí da sua vida, vamos pensar um escritório com uma década de atuação, que atue recuperando tributos, facilmente já recuperou mais de 100 milhões de créditos tributários para os seus clientes, tá? Então, o que eu quero dizer é que é um volume gigantesco, é uma oportunidade de vocês começarem a desenvolver a carteira de clientes de vocês, por isso que eu falo que é o abrir alas, porque é a forma mais fácil que a gente tem de conquistar um cliente, é mostrar para ele, e com a recuperação de tributos a gente consegue calcular o benefício econômico que ele vai ter, então mostrar para ele o dinheiro que a gente vai depositar na mesa dele, né? E assim, a grande maioria das empresas recolhem tributos a maior. Algumas recolhem tributos a maior no âmbito maior, ou seja, tem um volume de recuperação de tributos mais expressivo, e outras, como empresas do Simples, que são menores, acabam tendo um volume menor, mas ainda assim tem créditos a recuperar, tá? Então, para você que está chegando agora, depois você também pode imergir aí no nosso, são 60 episódios de podcast, tem outros episódios que a gente já falou sobre recuperação de tributos, a gente já falou sobre o tema IPI, só IPI, a gente já conversou só sobre IPI, e hoje a gente vai falar um pouco mais, unindo esses dois mundos, unindo recuperação de tributos com IPI. E isso que a Amanda trouxe, né? Então, na questão do IPI, a gente consegue fazer ressarcimento para o cliente, podemos fazer compensação para o cliente. Existem aí mecanismos em que o cliente vai ter um benefício econômico e você, como tributarista, que seja capaz de levar isso para ele e executar esse trabalho, vai ter a chance de ter um percentual desse êxito que você vai levar para ele no seu bolso. Por isso que a recuperação de tributos é tão atrativa assim para os tributaristas. Então vamos lá, meninas, feita essa introdução aí. Então vamos falar aí um pouquinho agora da recuperação unindo essa temática do IPI, né? Vamos falar aí do IPI, depois já falar como que a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? Então vamos falar brevemente, né, o que é o IPI, quem são os contribuintes que recolhem IPI, para a gente poder identificar potenciais clientes, né, desse serviço. Quer começar, Amanda? Agora você começa. A Tony começou da outra vez, agora você começa. Sim. Os contribuintes do IPI, gente, nós temos duas modalidades, né? Um deles é aquele que industrializa diretamente, que vai ser um contribuinte industrial. Então, indústrias, em geral, né, todas as modalidades de industrialização, acondicionamento, recondicionamento, beneficiamento, montagem, transformação, fazendo qualquer um dessas modalidades de alteração no produto, ela já é um industrial.
Efetivamente. E tem um outro tipo de contribuinte que ele é o considerado equiparado industrial. Acho que o mais conhecido dessa categoria é o importador. Como ele importa um produto do exterior e acaba recolhendo o IPI quando entra o produto aqui no Brasil, ele leva essa cadeia do IPI para frente. Ele continua contribuindo com o IPI e por conta disso ele é um equiparado, porque ele não necessariamente industrializa esse produto, né? Ele geralmente só importa e acaba vendendo. Então, nós temos essas duas modalidades ali, de contribuintes industriais e os equiparados a industriais, e todos eles recolhem IPI. Lembrando que dentro dos equiparados, a legislação traz a figura de grupo econômico, né? Então, quando faz parte do mesmo grupo econômico, por mais que se você tiver uma indústria e um distribuidor que sejam parte do mesmo grupo econômico, esse distribuidor, atacadista, ele vai também ter a equivalência, a equiparação à industrial, tá? Isso para evitar a manipulação de preços dentro de um grupo econômico. Então, acaba que, por mais que o IPI seja um imposto sobre produtos industrializados, na prática ele abarca também outras espécies de contribuintes que a legislação trata como sendo os equiparados a industriais. Tu não sei se você quer complementar com alguma coisa, Tu? Vou complementar rapidinho. Aí só para a gente deixar sedimentado, né? É um imposto federal, né? E acho que é interessante a gente comentar rapidinho também do caráter extrafiscal dele, né? Então, o IPI, ele é utilizado nessas operações, né, de importação e de industrialização, né, nas modalidades que a Amanda comentou ali. E nós temos também o IPI sendo utilizado para controle de economia, né? Essa extrafiscalidade que a gente fala dele significa que não só ele serve para arrecadação, mas ele também serve para controlar a economia. Então, a gente vê, né, que às vezes a gente tem algum produto que tem... o que é esse controlar a economia? Né? Quando o governo quer te incentivar as empresas a uma determinada prática, ou desestimular, aí ele ou aumenta a alíquota ou diminui a alíquota. Então, às vezes, a gente tem muitas isenções, né? Os produtos mudam. Então, é importante a gente acompanhar isso, porque dependendo do mercado e da atividade econômica da empresa, às vezes você acaba tendo ali um produto no meio que passou a ser isento por conta de alguma prática econômica mesmo. Então, isso acaba tendo aí também uma mudança na questão das alíquotas e que precisa ser acompanhado. E falar também da cumulatividade, né? Ele, na hora de ser apurado, né, você utiliza lá aquela sistemática bem parecida com o ICMS, né, do débito-crédito. Né? Então, você pega os valores de IPI daquilo que você compra, né, e que está relacionada à industrialização, né, e você pode se abater disso, né, na sua venda, faz aquele RPA, débito e crédito, a diferença você paga. Né? Então, só complementando aí. E é justamente pelo fato do IPI ser um imposto não cumulativo, como a Tuane trouxe, ele ser um imposto não cumulativo, ou seja, em que você apura créditos nas compras, né? Então todas as compras que a legislação preveja como passíveis de apuração de crédito, você apura esse crédito para lá no débito, na saída, nas vendas, você abater do seu IPI a pagar. Então, acho que é até interessante a gente comentar, né, brevemente a diferenciação entre a não cumulatividade do IPI com a não cumulatividade do PIS e da COFINS, que são não cumulatividades distintas, né, e a não cumulatividade do ICMS, que acaba sendo um pouco mais próxima, né? O ICMS e o IPI são mais próximos porque a gente tem esse regime periódico de apuração, que a gente chama, né, que é o RPA. Né? Então, a gente vai pegar, lógico, né, sempre... No caso do IPI, né, eu vou me utilizar dos créditos, né, para fazer esse sistema débito-crédito, dos créditos de matéria-prima ou de insumo que eu vá comprar para usar na minha industrialização. Né? Haja visto que o IPI é um imposto sobre produtos industrializados. Então, existem as empresas, isso já aconteceu comigo, né? É uma empresa que industrializava e que comercializava. Aí acabava utilizando o crédito de maneira incorreta, porque eu utilizava o crédito todo no processo de industrialização, e nem tudo era industrialização. Às vezes tinham coisas que era para uso e consumo, então precisa fazer também essa análise aí, né? Mas nessa sistemática RPA, o IPI ele
se assemelha muito ao ICMS, porque a gente também leva em consideração na parte de comércio exatamente essa sistemática para o ICMS. E aí a gente está falando de empresas de lucro presumido e lucro real, né? O Simples, ele não tem essa apuração por RPA, né? A gente paga tudo lá unificado na guia, mas quem é lucro presumido e lucro real tem essa sistemática, né? Então, é até por isso que às vezes o crédito acaba sendo até maior na apuração, né? Porque aí você aproveita o crédito total quando vai repassar também, né? Diferentemente de uma empresa do Simples que tem uma alíquota menorzinha para repasse, né? E crédito de PIS e COFINS é diferente porque se a gente for pegar, por exemplo, uma empresa de lucro real, né, a gente tem na legislação aquilo que a gente poderia utilizar como um insumo, né? Que aí a gente chama de insumos, que é aquilo que está literalmente ligado à minha atividade econômica, aquilo que eu tenho todo mês ali e que sem aqueles gastos, sem aquelas despesas, a minha atividade econômica não acontece. Isso vira um insumo que eu poderia me utilizar na base de cálculo do PIS e COFINS para me abater do imposto a pagar, né? Então, veja que são créditos, mas a sistemática é diferente, mesmo falando aí da não cumulatividade. Isso aí. E agora vamos falar, entrando no tema da recuperação de tributos, né? Então a gente já entendeu que contribuintes de IPI são potenciais clientes para recuperação tributária de IPI. Então, quando a gente pega um contribuinte de IPI, e aí eu vou aproveitar que a Amanda voltou, qual que seria o primeiro passo, Amanda? O que a gente analisa para ver se a empresa tem efetivamente alguma oportunidade aí de recuperar tributos? Acho que a primeira coisa que a gente avalia é uma das coisas que a gente também comentou ontem nas empresas do Simples, é o cadastro de produtos. Uhum. Porque o que acontece? O IPI, ele é um tributo extrafiscal, conforme a Tuane falou, então cada produto específico, cada NCM, né, que é como os produtos são classificados e cadastrados, vai ter uma alíquota de IPI diferente de acordo com a sua função social, de acordo com a sua função no mercado. Então, tem produtos ali geralmente mais brutos, que tem alíquotas menores, 0, 2, 5, até produtos ali mais elaborados, que já passaram por outros processos, que têm alíquotas maiores. E, enfim, tem os produtos mais essenciais. Então, o primeiro ponto é avaliar se o teu produto, se aquele cadastro de produtos daquela empresa está correto. Muitas das vezes ali nós temos exceções tarifárias de IPI, que a gente chama, que são dentro do NCM do produto, tem subclassificações que acabam trazendo alíquotas diferenciadas. E algumas empresas acabam não observando esse tipo de situação. Então, por exemplo, eu tenho um NCM matriz de 8 dígitos e ali dentro eu tenho um detalhezinho na descrição do produto que acaba trazendo ali uma exceção tarifária que vai reduzir as alíquotas. É muito comum, por exemplo, em produtos farmacêuticos, em partes e peças para máquinas, tem muito detalhe ali. Uma parte e peça que é usada na máquina X, por exemplo, tem alíquota diferente da parte e peça do mesmo NCM, mesma nomenclatura usada na máquina Y. Então, assim, de veículo também tem bastante isso. Eu atendi a uma empresa de autopeças que eles não usavam isso porque eles também não conheciam. E eles fabricavam farol de milha. Uhum. Aí tem bastante, a autopeça tem marca de veículo, porte do veículo, se é grande, se é pequeno, exatamente. E aí traz muita variação. Então, às vezes o pessoal pega um item com o NCM, faz um cadastro no sistema e vai replicando, vai tudo igualzinho. E não é, né? Aí você acaba perdendo a oportunidade de tributária menor, de acordo com a legislação, claro, né? Então, primeiro passo, checar o cadastro, e é bem importante, né, gente? O IPI ele é regido pela classificação fiscal do produto, mas tem que ser uma classificação real, né? Então não adianta também, acontece acaba que muitas vezes acontecem alguns equívocos, ou intencionais ou não, mas de querer classificar uma mercadoria só porque a alíquota do IPI dela é menor. Então temos que tomar esse cuidado também. Aqui, claro, o objetivo na recuperação de tributos é a gente identificar eventuais cadastros em que o contribuinte esteja recolhendo a uma alíquota menor de forma equivocada, e assim, uma vez que a gente reajusta, né, reajusta esse cadastro do IPI, ele acaba passando a recolher uma alíquota correta, fazendo as
as devidas correções, você consegue fazer a recuperação do passado, né? De todo o período que ele estava recolhendo a uma alíquota maior de forma indevida. Vamos pensar, a gente falou aqui muito de lucro real e presumido. Na parte do Simples, sempre vem a pergunta, né? Mas e para o Simples Nacional? Tem alguma oportunidade para recuperação de IPI? Vocês têm alguma coisa para ressaltar nessa questão do Simples Nacional? Porque é aquela pergunta que sempre chega, né? Eu já peguei um caso aí de produtos que são classificados como não tributados pelo IPI, que, por exemplo, o IPI tem algumas classificações, né? Se você for consultar a tabela TIP, que é onde está a lista de produtos versus ali a alíquota, ali você vai encontrar qualquer incidência tributária, né, para o IPI. Então, tem produtos alíquota zero, que daí a tributação é a alíquota zero, e tem produtos que são considerados como não tributados. Nossa, isso é extremamente importante. Acho que eu devo ter pegado um caso muito parecido com o seu, porque as pessoas acham que tudo isso é a mesma coisa. O pessoal acha que é a mesma coisa, e não é, gente. Classificou como não tributado, você não considera para o anexo 2 do Simples Nacional, tá? E o pessoal geralmente pega tudo num bolinho só e joga lá para o anexo 2, e não seria sujeito, né? É isso. Às vezes, não é nem necessariamente que a gente tenha uma tese tributária para o Simples no caso de IPI. Não é isso. Mas, às vezes, o que a gente precisa fazer também, né? Puxando o gancho da Amanda, não só a classificação fiscal dos produtos, mas também, né, olhar ali para aquele KINAI e ver se está enquadrado no anexo correto. Né? A gente até falou sobre isso na live de quarta com a Aline Lins. Eu também tive um caso assim que o pessoal, não sei, enfim, por que motivo, né? A pessoa pega, olha lá as tabelas do Simples, dos anexos e coloca no anexo mais rentável. E às vezes a atividade não tem nada a ver com aquele anexo. Né? Ou então, eu tive um caso desse, né? Que no caso era uma indústria e estava lá no anexo 1, que era comércio, só que ela só industrializava e não revendia, então ela tinha que estar enquadrada no anexo 2. E isso acabou até trazendo, na verdade, até mais economia, né? Fazendo as contas. Então, também gerou aí uma hipótese de recuperação. E essa questão, que é muito, muito comentada também, do produto que é isento, do produto que está com alíquota zero e do produto que não é tributado. São 3 situações tributárias diferentes. A isenção é dada por lei e essa lei pode ser revogada. Então, se ela for revogada, o produto, a partir do momento da revogação, não é mais isento. Ele passa a ser tributado normalmente. Então, você hoje tem uma condição de benefício fiscal que pode ser que não dure para sempre, até pela extrafiscalidade do IPI. Né? A alíquota zero, então você tem tributação, só que a alíquota é zerada. Né? Então, é uma por decreto, inclusive, né? Por decreto de lei, por decreto. Exatamente. E a não tributação, quando significa que aquele produto não vai ser oferecido à tributação do IPI. Então, são 3 situações diferentes. Como o pessoal vê tudo com alíquota zero, eu não vou ser tributado nem na isenção, nem na não tributação, nem na alíquota zero. Então, é tudo a mesma coisa e não é. Né? A gente tem que tomar cuidado. Essa empresa, no caso, não tomou esse cuidado de observar isso. Aí mudaram-se as alíquotas por vários motivos e eles continuaram utilizando da maneira que estava. Então também foi um problema. Gente, e no Simples tem mais uma coisinha. É conflito de competência com o serviço, gente. Eu também já peguei alguns casos assim, tá? Eu ia falar que eu lembro muito, na questão do Simples, a parte de gráfica. Que tinha alguns conflitos também na gráfica, se seria atividade industrial ou atividade sujeita ao ISS ou aos dois, né? Então, também tem algumas atividades. Eu tenho esse conflito. Tem algumas atividades que tem, né? Essa situação de uma natureza meio híbrida, né? Que dependendo do que é indústria, dependendo não é comércio, dependendo é serviço. É difícil separar, porque ali na gráfica você consegue vislumbrar 3 atividades. Dependendo do momento, é uma prestação de serviço, se você for fazer a parte de impressão. Se você for fazer a parte de comércio, você vai comercializar, por exemplo, uma embalagem, que é o que essa gráfica que eu atendo faz. E ela também industrializa, ela transforma, às vezes, alguma campanha que vem para ela em algo novo. Então, são 3 atividades, né? Então, tem que separar bem esse faturamento. E tem essa dificuldade mesmo. E aí, gente, constatado, vamos pensar, pegando essas situações em que a gente temos, né, possibilidades do cliente
no Simples Nacional estar recolhendo de forma equivocada e a maior o IPI, o procedimento de recuperação seria o mesmo procedimento como qualquer outro tipo de recuperação que a gente faça para o Simples, né? Porque a gente já falamos bastante e é o mais usual o pessoal ouvir falar para o Simples Nacional a questão do monofásico, só PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST. Mas existem outras situações em que é possível a gente revisar e verificar que o cliente está recolhendo mais. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso também. O procedimento ali do Simples Nacional é tudo por dentro do PGDA, gente, não muda. Se a gente for trabalhar com monofásico, se for trabalhar com ICMS-ST, se for trabalhar com IPI, com ISS, o teu insumo vai ser a mesma coisa, vai ser dentro do PGDA. O que a gente vai ter que se atentar é que no monofásico a gente tem um procedimento diferente ali. A gente vai segregar essa receita, vai selecionar a opção de substituição tributária e monofásico, segregação, vai segregar essa parcela, e aí a gente vai retirar o PIS e COFINS dessa parcela, que seria monofásica. No IPI, a gente vai identificar qualquer situação. Então, tá no anexo errado, a gente vai alterar o anexo. Por acaso, o produto ele é não tributado, a gente tira do anexo 2 e a gente segrega aquela parcela, aquela receita, e coloca como anexo 1, e a gente tributa só o ICMS de vendas daquele produto, não vai ter a parcela do IPI dentro do PGDAS. Então, são várias situações dentro do próprio sisteminha do PGDAS, que é o mesmo que a gente vai usar para tudo, no Simples. Realmente, é isso, né? O PGDAS, a gente inclusive tem que retificar, né, as declarações do período que a gente for apurar o crédito, então tudo é feito dentro do ECAC ali no PGDAS, inclusive o pedido depois, né, se a gente for pedir uma restituição, uma compensação, que a gente vai fazer através do PERDCOMP também, né, você pode fazer lá na DICOMP dentro do ECAC, ou você baixa o programinha, enfim, e faz também, né, eletrônico, mas é o mesmo procedimento. E uma outra situação de recuperação de tributos de IPI que a gente sabe, né, que é uma oportunidade, é em relação às aquisições de não contribuintes. Então, a legislação ela prevê que quando você compra o IPI, faz uma compra de não contribuinte do IPI, você pode garantir metade, né, do crédito, não é isso? E aí existem muitas situações em que não há esse controle, né? Não há esse controle dos créditos relacionados aos não contribuintes. Porque normalmente você faz a apuração nota a nota. Então, quando a nota não tem destaque de IPI, normalmente, né, os departamentos fiscais das empresas ou as contabilidades consideram que não há crédito e não faz essa análise mais pormenorizada em relação a tomar o crédito, mas pela metade. Pela metade. Geralmente isso que você está falando, Lê, vem lá nos dados adicionais no rodapé da nota. Né, e o pessoal às vezes não para. Uma coisa importantíssima, né, o rodapé da nota, onde está lá dados adicionais, às vezes tem alguma legislação dizendo por que não está sendo tributado, ou talvez esteja sendo tributado, né, parcialmente, ou tem uma redução de base de cálculo e o pessoal não lê. Então isso é bem importante. É o campo próprio para informar isso. A gente não tem onde informar numa DANF, né? Eu emitia isso na contabilidade, então eu sei. Se você tiver que colocar alguma coisa, você tem que colocar lá naquele campo. E ele fica bem no rodapé da nota. Então, muitas vezes, quem está analisando a nota nem se atenta a isso. Né? E é ali que está a informação e que você está deixando de aproveitar, talvez, um crédito aí por não ler esse campo, que é extremamente importante. E a gente até falou, acho que nossa imersão do agro, a gente falou muito de crédito presumido do IPI no caso das empresas exportadoras, né? Então, tem vários casos ali, a gente tratou, tem acho que 2 principais legislações aqui que a gente consegue aproveitar, dependendo da situação, mas além dessa situação da metade, a gente tem outros tipos de crédito presumido por ser exportador, ou dependendo da espécie de beneficiamento que você faz no teu produto, né? É algo bem, bem interessante de ser avaliado, principalmente no agro, a gente tratou bastante desse tema, foi bem legal. Legal, é uma coisa bem específica. É uma coisa bem específica, né? Esse crédito presumido de IPI, né? A gente leva até pelos conceitos do crédito presumido de ICMS, mas a gente tem, né? Ele é um benefício, ele é visto como um benefício também, né? Que é uma hipótese de recuperação.
né, que geralmente é concedido para as empresas de lucro presumido e lucro real, né, que tem aquela sistemática de apuração que a gente estava falando, do débito e crédito, né, e que exportem esses produtos industrializados. Por que as pessoas que exportem, né, as empresas que exportem? Porque ele acaba sendo um ressarcimento relativo a outras contribuições aí também. Acaba sendo entendido como um ressarcimento dentro desse processo, né, de importação e exportação. Então, você usa muito o conceito das matérias-primas, dos produtos intermediários que você utiliza na industrialização, né, para levar em consideração a análise desse crédito presumido de IPI. E aí vem as alíquotas zero, enfim, que também tem que ser, né, são produtos. O IPI você tem que analisar o caso a caso, o NCM por NCM para entender, né? E nem sempre as pessoas têm essa paciência, mas às vezes é nessa paciência, nesse trabalhinho pequenininho, que você vai descobrir aí que você tem um crédito que você poderia estar utilizando e não está. E isso no final ali, quando você vai fazer a sistemática do RPA, no final faz uma grande diferença. Sim. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as hipóteses de ressarcimento, né? Que não necessariamente é porque houve um equívoco, houve uma análise equivocada que vai gerar uma recuperação de um pagamento a maior, né? Um pagamento indevido a maior. Mas tem algumas situações que a própria legislação prevê como possibilidade de ressarcimento do IPI e que nem sempre as empresas estão atentas a isso, né? Então, que dá a possibilidade também de fazer a recuperação, mas por meio de um procedimento de ressarcimento. Então, o ressarcimento, gente, é algo, assim, acho que uma das partes mais interessantes do IPI. Porque o que acontece? O IPI ele é um tributo autônomo, então ele é federal, mas ele é tratado de forma autônoma por estabelecimento. Então, se a tua empresa ela tem 3, 4 filiais, você vai ter 3, 4 apurações do IPI de acordo com a quantidade de estabelecimentos que a tua empresa tem. E o pessoal acaba confundindo muito, que por ser um tributo federal, o PIS e COFINS, por exemplo, tem apuração centralizada. O IPI não. Ele vai ser por estabelecimento, assim como é o ICMS. Mas no ICMS, como é devido por estado, eu acabo tendo isso bem individualizado. Então, tem uma filial em Santa Catarina, vou pagar o ICMS para Santa Catarina. Tem outra em São Paulo, o ICMS fica em São Paulo. E no IPI eu também vou ter um IPI para Santa Catarina e um IPI para, digamos, um IPI devido pela apuração da filial Santa Catarina e o IPI devido pela apuração da filial São Paulo. E eu tenho ali uma hipótese de transferência entre estabelecimentos que eu posso escolher se o IPI vai incidir ou não nessa transferência. Eu posso suspender o IPI, eu posso não suspender. É uma faculdade que a legislação do IPI traz ao contribuinte. E muitas vezes acaba que sobra de um trimestre para o outro o IPI ou numa filial ou na outra. Então, acho que é um dos pontos principais que a gente acaba trabalhando com ressarcimento. Além, claro, dessas distorções que a gente tem com alíquota, né? Então, se eu sou industrial e eu compro produtos com alíquota, por exemplo, de 10%, de 15%, e o meu produto final, um produto com alíquota 5%, possivelmente eu vou ter uma distorção ali de sobra de crédito, justamente por causa disso. Eu tenho muito detalhe por produto e a apuração vai depender muito do que eu compro e o que eu vendo. Qual que é a incidência na compra e qual a incidência na venda? Inclusive as saídas não tributadas, alíquota zero isentas, aí nas 3 hipóteses também é possível a gente fazer esse ressarcimento, né? Então você adquire muito crédito na entrada, só que a tua saída você não tem o ônus econômico do tributo. E aí a legislação também prevê que você faça esse ressarcimento e nem sempre as empresas fazem, né, em todos os casos. Então é interessante também se atentar para isso. Uhum. E é por trimestre, tá, gente? Uma das perguntas que eu recebo muito dos clientes que a gente atende a gente só consegue aplicar esse ressarcimento para as empresas que são contribuintes do IPI por industrialização. Então, a gente atende muita empresa importadora que acaba sendo contribuinte por equiparação, mas não realiza processo industrial e acaba questionando se pode ressarcir o IPI. E a gente não pode fazer isso, porque a importação, né, ela não tem previsão legal, gente. Ela vai ser um contribuinte por equiparação e vai seguir a cadeia do IPI. E acontece muito, assim como a Letícia comentou no começo, de grupo econômico, né? Que quem é grupo econômico acaba se equiparando, justamente porque o pessoal quebrava essa cadeia do IPI. Eu vou vender bem baratinho ali
um planejamento tributário criativo, como a gente fala, né? Um planejamento tributário. Os milagres. Milagres tributários. Vou vender bem baratinho ali para minha outra empresa do grupo econômico que eu criei só para isso, vou quebrar a cadeia do IPI e ele que vai ser comercial, aí vai fazer essa venda aí sem o IPI, porque acabou a operação em mim. Então, por isso a gente não... Por esses e outros motivos, a gente tem essas limitações aí mesmo, né? Em relação à cadeia do IPI mesmo e o que vai gerar o ressarcimento. Eu isso nem vou complementar porque você falou do ressarcimento trimestral, né? Que era o que eu falaria, então... Meninas, eu acho assim, acho que já deu para um episódio de podcast, já deu para levantar várias oportunidades, né? E olha que a gente só está falando de TI hoje, né? Então, para você ver que como a temática da recuperação de tributos, a gente costuma inserir ela dentro de uma temática maior que é o compliance, que está dentro da governança tributária. Então, todas as empresas que investem... Ela serve para vários tipos de tributo, né? Então... Não, para vários. Hoje a gente está focando em IPI, mas ela serve para vários tipos de tributos. Então, quando a gente vê que as empresas investem em governança tributária e tem esse cuidado de estar sempre revisando o seu recolhimento de tributos, estar sempre vendo se estão em conformidade, seja para regularizar uma situação divergente aí que elas tenham recolhido tributos a menor, mas principalmente para checar oportunidades de recolhimento de tributos a maior ou de possibilidade de ressarcimento, a recuperação de tributos, ela entra nessa temática como algo bem importante, porque justamente você tem como mensurar o proveito econômico para a empresa. Então, para o tributarista que foca na recuperação de tributos, é uma excelente oportunidade para abrir realmente, né? Para abrir essa prestação de serviço para as empresas. Então, olhe, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, se estão ao vivo, se estão vendo na reprise, ou quem está nos ouvindo no podcast, olhem a recuperação de tributos no sentido amplo como uma baita de uma oportunidade para vocês levarem resultado para os clientes e, consequentemente, levar resultado para o bolso. Né? Leva resultado para o bolso. Porque se qualquer valor que a gente recupere para o cliente, para ele sempre, claro, dependendo do tamanho do cliente, é mais provável que a gente também identifique valores maiores a recuperar. E como é um trabalho que normalmente a gente faz atrelado a um êxito, né, um percentual sobre esse resultado econômico, quanto maior o crédito que você identifica, maior o teu retorno financeiro também. Então, se a gente pensar aí que se a gente identifica 100 mil reais em tributos recolhidos a maior por uma indústria, o que não é um volume muito grande, né? Vamos pensar, mas não é um volume muito grande para uma indústria, né? É comum a gente conseguir 100 mil reais de tributos a recuperar. A gente já se cobra honorário de 10% sobre esse êxito, já dá 10 mil reais de honorários. Então, é um ganha-ganha. Todo o trabalho do tributarista eu enxergo como um ganha-ganha, porque é super estratégico e realmente impacta diretamente na lucratividade, nos resultados e no crescimento da empresa. A recuperação de tributos acaba sendo mais fácil para o empresário identificar esse retorno, porque é um cálculo, né? Ele consegue, você está me trazendo 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões de resultado e você está sendo remunerado de acordo com isso. Né? Então, é muito fácil, assim, se a gente consegue focar e sabendo identificar as oportunidades e principalmente sabendo executar esse serviço, a gente ter um volume de honorários interessante. Meninas, foi muito bom, sempre bom conversar com vocês. Para todos que nos acompanharam aí, gratidão e parabéns, né? A gente sempre tem que parabenizar, porque se vocês estão aqui é porque vocês estão comprometidos com o futuro de vocês, em agregar, em levar mais resultados aos clientes, em ser melhores, né, como profissionais. Então, parabéns. Obrigada por essa participação e a todos, até a próxima, né, o nosso próximo episódio. Lembrando que o nosso podcast está disponível em todas as plataformas de áudio, pelo menos as principais, como o podcast da Apple, o podcast da Google, como o Spotify, como o Deezer. E também temos uma playlist do podcast no canal do YouTube do Tributarista do Futuro, tá? Então tem uma playlist específica lá do podcast. Estamos chegando a 60 episódios. Parabéns para nós, parabéns para todos aí, principalmente para quem está acompanhando desde o início do podcast. Então é um marco muito importante e só vai melhorar, cada vez mais melhora. Obrigada de novo, meninas. Estaremos juntas amanhã. A todos, excelente tarde. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau, gente.